nada é tão ruim que, de certa forma, não pode ficar pior. Acho que essa é a síntese perfeita para o time do São Paulo. Um time que está em péssimos, em maus lençóis contra um Flamengo na Copa do Brasil, está flertando seriamente com o rebaixamento no Brasileirão, se complica. Se complica na Sul-Americana, porque no jogo da ida perde por 3-1 do Atlético Goianiense. E se fosse só o resultado 3-1, o São Paulo vai dizer: não, mas dá para o São Paulo fazer 3-0 no Morumbi. Mas com esse futebol apresentado, eu acho que fica difícil contra uma equipe limitada, mas organizada do Atlético Goianiense. Diferente desse Atlético Goianiense, o que tomou o vareio contra o Corinthians, do Jorginho agora assumindo Eduardo Batista, foi uma equipe ok, uma equipe organizada. Organização que não tem nada com São Paulo. São Paulo que é uma bagunça. Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana. São Paulo que focou as forças nessa Sul-Americana, meio que abrindo mão, mesmo sabendo que não ia passar, ou em vias de não passar, de um Flamengo, tratou essa Sul-Americana como se fosse uma Copa do Mundo, mas joga contra o Goianiense com uma força que parece que está disputando uma Copa Kaiser, um time amador. Então, o São Paulo tem que passa-se por maus bocados e não é de graça. A gente poder elencar vilões, a gente podia ir para algo muito mais amplo. Diretoria, comissão técnica, jogadores. Por isso que eu cito vários culpados. Mas também acho que, de certa forma, culpados, se for uma coisa mais ampla, sair só do pessoal de campo, diretoria, um pouco também certo ponto, torcida, porque uma coisa que eu percebo no São Paulo e em boa parte do São Paulino, toda vitória, nesses tempos atuais eu estou falando, toda vitória, mesmo que mínima do São Paulo, o São Paulino volta, aparece e arrota toda a sua arrogância. Eu vou explicar. Qualquer vitória do São Paulo, nesse tempo para cá, de 2012 para cá, onde só teve um paulista e uma sul-americana, todo o São Paulo, o São Paulo e o São Paulino sabe que está por baixo, mas sempre quando vence, gosta de bater no peito e dizer: sou tricampeão do mundo, sou tricampeão da Libertadores. Mas como cito o hino do São Paulo, as suas glórias vêm do passado, as glórias do São Paulo estão ficando no passado. Por quê? Sempre que o São Paulino bate no peito, o meu time é isso, o seu não é. Como pode um tricampeão do mundo, tricampeão de Libertadores, estar na 13ª posição com 29 pontos, você enfrentar, isso trazendo para o Brasileirão, fazendo um comparativo, o Atlético Goianiense com um técnico novo em 19º, penúltimo colocado com apenas 22 pontos, e o São Paulo não vê a cor da bola. Os títulos mundiais estão entrando em campo? Esse é o ponto que eu quero dizer. Esse é o recado pro São Paulino, que na próxima vitória vai aparecer e vai dizer, vai botar as taças em cima da mesa. Só que as taças em cima da mesa, as taças não entram em campo. As taças não marcam gols. Né, São Paulino? Então, esse é o ponto que eu quero dizer. O São Paulino torcedor também tem sua parcela também, que muitas vezes contagia o jogador dentro de campo, de não encarar com a real importância e com a real necessidade que tem um confronto. Um São Paulo pode jogar onde for, pode ser em Goiânia, pode ser em Brasília, em São Paulo, aonde for. Tem que ganhar do Goianiense. Isso sempre. Não tem, porque expulsaram um jogador do São Paulo, o São Paulo não esteve bem, o goleiro é ruim, o técnico é confuso. Não, o São Paulo tem que ganhar do Goianiense.
não ganhou. No jogo da volta, se ganhar de um gol de diferença, 1-0, não resolve. Tem que ser 2-0 para ir para pênaltis, 3-0 para poder passar direto. São Paulino, você vê o São Paulo com condições para tal? O São Paulo, tricampeão do mundo, de Libertadores e toda essa história maravilhosa que o São Paulino gosta de frisar. Tem condições? O São Paulino, acho que com certeza vai usar esse exemplo. Não, mas o São Paulo, o Corinthians contra o Goianiense não jogou nada e na volta em casa foi lá e goleou. Mas mesmo o Corinthians, com todas as suas limitações, todas as suas falhas e suas mazelas, o Corinthians é um time minimamente organizado, coisa que o São Paulo não é. As vitórias do São Paulo são muito mais na base da força, na base do vamos que vamos, mais na raça do que na técnica, que seria o estereótipo perfeito para um corintiano, hoje está sendo para um São Paulo. Então, pode até que ganhe de 3-0 do Goianiense, sim, mais do que obrigação o São Paulo fazer isso. Mas vamos, melhor do que falar toda a situação de São Paulo, que já não é novidade para ninguém, vamos elencar os vilões. Eu mencionei 3, eu quis citar 3: Igor Gomes, Jandrei e Rogério Ceni. Para não ir para a diretoria, para não ir para a torcida, ficar no foco, num nicho menor. O Atlético Goianiense fez 3-1. Jorginho, Shailon e Léo, o São Paulo desconta com o Luciano. Mas após o gol do Jorginho, com falha da zaga do São Paulo, jogando com 3 zagueiros, ficar tomando bola nas costas, 3 zagueiros que é fadado ao fracasso. A partir do momento que você não tem um Miranda, você não tem um Arboleda. Você vai colocar 3 zagueiros para quê? É juntar 3 jogadores ruins. Não vem dizer que Diego Costa, porque é da base do São Paulo, é bom. Aí pega Léo Pelé. Que não vai. Tinha que ser Miranda, tem que ser Arboleda. Se não é, então ou não deu, ou tá machucado, ou tá suspenso, não sei. É só com 2. É um 4-4-2 simples, sem inventar, Rogério. E o Rogério inventa. Toma a bola nas costas, toma 1-0. Num lance também de bola levantada, de bola alçada na área, o São Paulo empata com o Luciano. O São Paulo fala, não, agora vamos ter calma, vamos tocar, porque o São Paulo tem time e tem a obrigação de ganhar do Goianiense. Num lance besta, perto da linha de meio de campo, o senhor Igor Gomes dá um carrinho no tornozelo e pega. Ele disse que não pegou, mas pega no tornozelo do jogador do Goianiense. E segundo amarelo, para mim tinha que ser expulso direto. Um carrinho, idiota, besta, criminoso, pegou. Não foi, segundo amarelo, foi expulso. Corretamente, justamente, ele saiu chorando, reclamando, com a mãozinha no rosto. Não, justamente, prejudica o time do São Paulo. A partir daí o São Paulo se esfarela em campo. Se tinha a mínima organização, da qual eu não vi nenhuma, tomou um gol com incompetência do time da zaga e fez um gol, sei lá, resvalou na cabeça do Luciano, matou o goleiro, foi no canto. Não foi nada trabalhado, treinado. Não. Foi um gol. Foi mais infortúnio do time do Goianiense do que qualquer coisa. Né? Vou pensar dessa forma. Depois da expulsão do Igor Gomes, que prejudicou, falando mais uma vez da torcida do São Paulo, que já não morre de amor mesmo por Igor Gomes. Igor Gomes que, tipo assim, é o bibelô, é o queridinho do Rogério Ceni, que tira todo mundo. O Igor Gomes, ele é meu, ele abraça e não deixa ninguém falar mal dele. Acontece isso, ele é expulso. O Rogério Ceni, a afeição do Rogério Ceni entrega o que é o time de São Paulo. Ele cai. A expressão do Rogério Ceni cai junto com o time do São Paulo. E termina teve o primeiro tempo, tudo. Que a expulsão foi lá para os 40 minutos, foi o finalzinho do primeiro tempo. Estava 1-1, vai para o segundo tempo. Logo de início no segundo tempo, saiu 2-1. Depois, saiu 3-1.
E o São Paulo, em nenhum momento, quando estava 1-0, 1-1, com os 11, um jogador expulso, em nenhum momento o São Paulo esboçou qualquer coisa. Não, o São Paulo vai empatar, vai vencer. Não. Durante 90 minutos, o São Paulo com 11, o São Paulo com 10. É a mesma morosidade, é a mesma falta de vontade, afinco, comprometimento de jogadores. Não, não tem. São Paulo não tem, não tem o mínimo de organização, para não dizer outras coisas. Organização São Paulo não tem. Outro culpado da lista extensa do São Paulo, Jandrei. Desde quando o próprio Rogério Ceni aposentou, o São Paulo sofre com não ter goleiros à altura da escola de um São Paulo Futebol Clube. Já teve Zete, o próprio Rogério, já teve até Gilmar Rinaldi, já teve o argentino Poi nos anos 60, 70, não, Valdir Pérez, grandes goleiros na história. Mas hoje que eu falo, muitos anos para cá, nos tempos atuais, o São Paulo pena muito com o seu guarda-metas, com o seu goleiro. É Jandrei, é qualquer um que já passou, é Jean, sei lá, o Sidão. Sabe aquele mais do mesmo que não resolve? É muito mais do mesmo de chama gol. E se você tem um goleiro que você vê a derrota na cara dele, isso não passa tranquilidade para a zaga, que não passa para o meio, que não passa para o ataque. O time se esfarela. Porque todo grande time começa com um grande goleiro. Você olha para a zaga do São Paulo, você não reconhece ninguém. Tudo um Zé Ninguém. Você olha para o goleiro, você tem medo dele. Então, como é que você quer se impor? Que bem ou mal, o Corinthians tem um Cássio, que em jogo grande resolve. O Palmeiras tem o Everton. Um Santos tem o João Paulo. Um Flamengo tem o Santos, que veio do Atlético Paranaense. Mas o São Paulo, há anos e anos, eu não entendi porque contrata-se um Felipe Alves do Fortaleza e não bota para jogar. Nos gols do Goianiense, para mim todos, praticamente de dois, teve falhas, porque a bola é alçada, ele não sai para poder travar. A bola, os caras batem de bate pronto, ele aceita. O do segundo gol foi lastimável, que meio que ele quase tromba com o zagueiro de São Paulo, espirra a bola para quem? Pro Shailon fazer no segundo gol. A bola limpinha, sozinha, isso de carrinho empurrou para dentro, ali do ex. Então, mas é aquela coisa, e não é aquela coisa, não, foi só uma falha, que me acontece. O Everton falha, um Cássio falha, aí sempre, não, mas na próxima ele vai garantir. Quando o Jandrei falha, aí você fica com mais medo ainda, ele vai falhar na próxima, porque não passa confiança. Parece que a falha atrai mais falhas. Então não é aquela coisa, não, próximo jogo ele vai pegar. Muito provavelmente não vai. Então o São Paulo já começa mal de trás. Mas quem coloca o nosso próximo da lista dos vilões? Rogério Ceni. Escala mal e mexe mal. Eu citei porque que o São Paulo entra com 3 zagueiros se não tem Arboleda e se não tem Miranda. É juntar 3 jogadores ruins. Ferrarese, Diego Costa, Léo Pelé. Meu Deus do céu. Tem Pelé no nome, dá calafrios, né? Porque é uma afronta ao futebol, mas é o Pelé, Mas o São Paulo não faz nada. Como é que eu falo o escala mal e o mexe mal? O São Paulo tinha no banco Felipe Alves, que é melhor que o Jandrei. Não muito, mas é. Tinha Patrick no banco. Por quê? Rafinha, que ganha uma bala, veio do Bayern de Munique, né? Veio da Europa, um cara tarimbado, é um que veio do Flamengo, que é mundialmente conhecido. Jogo mata-mata no banco. Não, porque eu prefiro deixar o Igor Vinícius fazer na lateral direita. Não, cara, Igor Vinícius, o caramba. É Rafinha. Tá no banco por quê? Tá dodói?
Tá machucado? Tá cansadinho? São Paulo precisando de você? A rotina do Campeonato Brasileiro é pegado, um jogo atrás do outro. Eu falo, São Paulo, ele erra pelos seus esquemas táticos. Agora, falando na figura de Rogério Ceni, o Rogério peca muito por não querer fazer o simples. Quando você não tem um Arboleda, você não tem um Miranda, é uma linha de 4. E bota os caras, os grandão lá, é Reinaldo na esquerda, Rafinha na direita, aí você bota um Diego Costa, você bota esse Ferrarese, você bota Léo Pelé, mas uma linha de 4 bem postada. Então, aí mais 4 na frente, e na frente você pode deixar um Luciano e um Caleri. Você preenche um meio campo com 3, que seja com 3 volantes para dar mais suporte a zaga muito fraca. Mas o Rogério Ceni gosta de mexer, inventar. Não, eu vou deixar um Patrick no banco, segundo tempo ele resolve. E se não resolver nem no primeiro? Se ele já entrar no jogo quando já tiver 3-1, vai resolver. Então esse é um dos erros do São Paulo. As culpas do São Paulo é o mexer mal, escalar mal. E as posições que ele toma durante o jogo que não condiz com a posição dele. Ele não é o técnico do Goianiense. O Rogério é o técnico do São Paulo. Mas se trata do São Paulo como se fosse um time pequeno. O São Paulo, grande que é, ou um dia já foi, não ofende time pequeno. Ou no Morumbi, ou fora de casa. O São Paulo é isso. O que você que assistiu o Atlético Goianiense 3-1 contra o São Paulo hoje é isso. São Paulo é aquela coisa do vai mudar? Não, não vai. Chega em jogo grande, clássico. Por isso que o São Paulo não faz tanta festa em clássico, porque parece que ganhou uma Copa do Mundo. Porque jogos podiam ser fáceis. Não se torna fácil. Porque o time do São Paulo, todo jogo, mesmo com o Atlético Goianiense, se vier a classificar, se o São Paulo fizer 3-0 no jogo da volta, vai ser, meu Deus do céu, vai ser maior do que a vitória contra o Barcelona e contra o Milan. Vai ser, porque vai ser épico. Uma coisa que tinha que ser normal, no Morumbi, o São Paulo enfiar um 3-0 no Goianiense, penúltimo do Brasileirão. Se fizer 3-0, nossa, o campeão voltou. Aí vai ter São Paulino que come feijoada e arrota caviar, dizendo: o campeão voltou, é o tricolor, o soberano, porque ganhou de 3-0 do Goianiense, que é a obrigação. O São Paulo, pela sua grandeza, de sua história, não de hoje, era para poder enfiar 3 ou 4 aonde fosse. Goianiense, vamos marcar uma pelada na rua, é 5-0 pro São Paulo. Toma 3-1, não vê a cor da bola. Agora se ganhar no Morumbi, que não é mais do que obrigação, São Paulo vai fazer isso com um feito heróico. Por favor, né, São Paulo? Por favor. Então, São Paulo não ofende time pequeno. O que eu posso falar desse novo Atlético Goianiense com o Eduardo Batista é a antítese, o espelho contrário do que é São Paulo. Que o Atlético Goianiense não é grande igual São Paulo. É pequeno, orçamento pequeno, jogadores limitados. Se comparar com o do São Paulo, mas é organizado. Eu citei a organização que existe no Palmeiras, até num Corinthians, que tem suas mazelas, seus poréns, mas muitas vezes o Corinthians se vê organizado. São Paulo não. São Paulo você não vê um time organizado. São tudo vitórias na força, vitórias mínimas que tratam como se fosse o campeonato da galáxia, do universo. Então, aí no caso a gente lembra do presidente Aidar do São Paulo, que citou que o Palmeiras estava se apequenando para querer confrontar o Paulo Nobre. Quem está se apequenando? Hein, São Paulino? Eu falo assim que muitas vezes o mundo não gira, o mundo não dá voltas, o mundo capota. Eu lembro muito bem quando o São Paulo estava em cima e o Palmeiras por baixo. As coisas que eu tinha que ouvir, suportar, muitas vezes calado. Mas eu sabia que o amanhã ia dar muitas respostas. O amanhã, que é hoje.
muitas coisas se revelando. Mas o São Paulo não desce do patamar que acha que ainda está, mas hoje não está. É o que falta para o São Paulo a voltar a melhorar, se reestruturar. Tem que começar pela torcida, que não é mais o tricampeão do mundo, o tricampeão da Libertadores. Hoje é o São Paulo, que vai ter que suar sangue por aonde eu não sei, para enfiar agora 3-0 no Goianiense na volta. E se enfiar 3-0, vai surgir São Paulino saindo do bueiro, fazendo festa, né? Então, lembre-se, final de semana agora tem São Paulo, tem Cuiabá e São Paulo. São Paulo perde para o Cuiabá, fica praticamente alguns pontos, um ponto da zona do rebaixamento, dependendo da combinação de resultados, mas se aperta demais. A água tá batendo na bunda. E aí, São Paulino? Vai continuar ainda comendo feijoada e arrotando caviar? Ou vai calçar a sandália da humildade e reconhecer que o momento não é do São Paulo há um bom tempo, há bons e longos anos?